Boa noite, me chamo Jefferson Guerra. O tema que eu escolhi para o plano de aula foi a República Velha, né, e vou falar aqui um pouquinho mais detalhado sobre esse tema. Nessa apresentação, a gente vai conhecer o período chamado de República Velha, né, como está aí no slide, que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930. Quando o Getúlio Vargas chega ao poder. Esse foi um momento marcado pela forte influência das elites rurais, né? E principalmente das elites rurais, e pela exclusão de grande parte da população da vida política, né? Ressaltando também que, como está no meu plano de aula, é um conteúdo para os alunos do nono ano, como estou especificando também no slide. A República Velha começou logo após a queda do Império, né? Apesar de ser um governo que se chamava República, a participação política era bastante limitada. As decisões eram controladas, como já disse em cima, pela elite agrária, né? Especialmente dos estados mais ricos. A gente vai ver um pouquinho mais na frente os dois estados. Portanto, não era uma democracia para todos, mas um sistema que beneficiava principalmente os grandes proprietários. No sentido da economia, era baseado principalmente na produção e na exportação do café. Isso fez com que os estados produtores, como São Paulo, ganhasse muito poder econômico e político. Além disso, o Brasil ele dependia bastante de empréstimos e investimentos estrangeiros, principalmente da Inglaterra. Ao mesmo tempo, algumas cidades começaram a se industrializar, dando início à vida operária urbana, né? Aí nesse slide a gente vê uma imagenzinha que eu procurei, que eu coloquei, de 2 xícaras de café, né? A gente já falou agora de São Paulo, né? Que é a questão do café. E mais agora no próximo slide a gente vai entender por que está Minas Gerais aí. Como disse, né? Como São Paulo produzia café, Minas Gerais ele produzia leite, né? Então os dois estados passaram a se reservar no governo federal. Então esse acordo ficou conhecido como política do café com leite. Por isso, né, está aqui o São Paulo com o café, né, com a imagem mais escura, e Minas Gerais com leite. Isso fazia com que os outros estados tivessem pouca participação política, mantendo o poder concentrado entre São Paulo e Minas Gerais. O coronelismo e voto de cabresto, né, que a gente chama assim, no interior o poder político era controlado pelos chamados coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, né? Eles influenciavam até obrigavam as pessoas a votar nos candidatos de seu interesse. Como o voto não era secreto, esse controle era facilitado, por isso chamamos esse sistema de voto de cabresto. As eleições não eram livres, né? O voto aberto era manipulado, enfim. A, a, a sociedade era muito desigual, acho que a palavra correta seria essa. A maioria da população não tinha acesso à educação, né, à política, nem a direitos básicos. Mesmo após o fim da escravidão, muitas desigualdades continuaram. Enquanto isso, nas cidades surgiu uma classe trabalhadora que começou a se organizar. E começou a trabalhar em cima disso, né? Aí a gente vê alguns movimentos de resistência, né?
Canudos, que foi de 1896 a 1897, o conflito no sertão, a revolta da vacina, 1904, né, o protesto urbano, greves operárias, que foi em 1917 mais aí, reivindicação de direitos, né? Como resultado dessa desigualdade, são vários movimentos que surgiram contra o governo, né? Esses movimentos revelam que havia grande insatisfação por meio da sociedade com tudo aquilo que acontecia. Fonte histórica, né? A gente vê aí uma foto de Euclides da Cunha, né? Aqui temos um trecho dele, que acompanhou a Guerra dos Canudos. Ele descreve a resistência da população sertaneja até o último momento. Isso mostra como o Estado via esses grupos como uma ameaça, ao invés de buscar dialogar, ao invés de buscar melhorias em comum para todos, né? No fim da República, com o crescimento das cidades, da indústria e das tensões sociais, esse modelo político começou a se desgastar. Getúlio Vargas liderou a Revolução de 1930, ele chega em 1930, que derrubou o governo e mudou a forma de organização política do país. Né? Aí a gente pontuou como a ascensão de Getúlio Vargas. E assim termina o que a gente chama de República Velha, e começa a Era Vargas, aí nos meados de 1930. A conclusão, a República Velha foi marcada por desigualdade e concentração de poder, compreendeu o período ajuda a entender a democracia atual, né? Com o crescimento das cidades, da indústria e das tensões sociais, esse modelo político começou a se desgastar. Então Getúlio Vargas liderou a Revolução, que derrubou o governo e foi. Então podemos concluir que a República foi marcada pela concentração de poder e pela exclusão política de maior parte da população. E estudar esse período é importante, né? Por isso que eu escolhi ele como plano de aula, porque a gente precisa entender como desigualdades políticas e sociais ainda fazem parte da nossa história até hoje, até o século XXI. Então, é isso. O plano de aula está aí também. Espero que esteja do agrado.